Nós tivemos uma visita muito interessante numa reunião ordinária da Câmara Municipal. Um cidadão subiu na tribuna para falar na cara dos vereadores o que eu costumo falar aqui através da câmera. Ele trouxe um tema que eu já tenho notado há muito tempo, que na verdade é algo que está na boca aí da população, enfim. Todo Sete Lagoano que tem um mínimo de interesse ou de conhecimento sobre a política municipal observa o que esse cidadão trouxe ali para a tribuna para falar para os vereadores, e ele trouxe essa angústia, essa dificuldade que a gente tem de resolver um problema que é nítido, que é notório, que está, enfim, literalmente na boca do povo, que todo mundo conhece, menos os vereadores. Eu vou deixar ele falando, né, como a gente já está combinado, basicamente, né, eu vou deixar falando e daqui a pouco eu comento. Senhor presidente, o poder emana do povo e pelo povo deve ser exercido. Quando eu digo que o poder emana do povo e pelo povo deve ser exercido, às vezes por um lapso de memória ou por esquecimento, os detentores de mandato esquecem dessa conotação na nossa Constituição Federal. Os senhores foram os eleitos. Os senhores têm a responsabilidade de representar o povo de Sete Lagoas, no Legislativo Sete-Lagoano. Os senhores são 19, o prefeito é um só. Se o Legislativo não funciona, se o Legislativo não trabalha pareado com o Executivo não governa. A legislatura precisa ser exercida. Cada um dos senhores estão legislando, e faço uma crítica construtiva. Os senhores não estão fiscalizando. Os senhores estão visitando departamentos, os senhores estão visitando órgãos públicos, os senhores estão visitando as repartições públicas. Visitando. Existem acontecimentos dentro desses locais que precisa ser fiscalizado. Eu não vou entrar aqui em detalhe do que a gente tem visto acontecer por aí, por excesso abusivo de autoridade. E quem representa o povo de Sete Lagoas é esta casa. Os senhores são 19. A força está aqui dentro. Não está totalmente na caneta do prefeito. O prefeito, ele tem o poder da caneta, até certo ponto, até certo grau. E esse até certo grau, ele não vai sem a autorização desta Casa Legislativa. Um cidadão precisa subir na tribuna para falar para os vereadores o que os vereadores já deveriam saber, mas que eles não se comportam dessa forma. O que esse cidadão está falando é que o nosso Legislativo trabalha em função do Executivo, né, que vai visitar essas repartições públicas, né, para fazer propaganda da gestão da vez, que não de fato fiscaliza a nossa prefeitura. O que ele está falando ali na tribuna é sobre abuso de poder, que é algo que a gente já sabe que existe. O que ele está falando para os vereadores é ou acorda, ou por favor, tira a venda dos seus olhos e vamos trabalhar uma problemática que existe aqui nessa cidade. Uma coisa é eu falar aqui na internet, eles podem muito bem argumentar que eles não veem meus vídeos e que, enfim, eles não escutam as ruas, eles não escutam as pessoas, eles não sabem que existe essa problemática e que isso é um problema que eles precisam resolver, que eles precisam mudar a estratégia de atuação deles. Uma coisa é eles falarem isso, outra coisa é eles falarem que não sabem disso depois que um cidadão subiu na tribuna e falou, olhando nos olhos deles. Outra coisa que ele falou que eu achei interessante, que eu fiz um recorte também, vou trazer para vocês. Prestem atenção no que ele está falando aqui agora. Teve um assessor de um dos senhores que no corredor, quando eu fui protocolar o pedido de fala, ele me disse: entra nas redes sociais e fala o que você tem vontade. Eu então reprimi, porque a institucionalidade do povo está nessa casa, não está nas redes sociais. Após isso, eu disse a ele então que eu poderia, sim, depois publicar. Primeiro, usaria a tribuna desta casa, que é a casa do povo. Esse comportamento é o comportamento de tratar a Câmara Municipal como se fosse um ambiente privado, né, do vereador, enfim, como se fosse a sala de casa do vereador, né? Tratar tudo ali na base da amizade, dar indiretinha um pro outro, sem trazer para público o tema de fato que está sendo discutido, chamar, enfim, apresentar um representante de uma companhia de transporte pelo apelido. Então, um assessor falar para ele reclamar nas redes sociais é como se dissesse: olha, aqui é a nossa sala, aqui é a nossa casa, se você quiser reclamar, você reclama em outro lugar, tá? Que aqui você não vai ser ouvido, aqui, enfim, todo mundo vai ficar em silêncio a partir do momento que você terminar de falar. Então, o que a gente vê é isso, né? Uma Câmara Municipal que está a serviço da Prefeitura, que trabalha junto com a Prefeitura,
É assim que funciona a política municipal aqui em Sete Lagoas, já tem muito tempo, são amigos da gestão da vez, fazem propaganda para a gestão da vez, não fiscalizam. Existem absurdos acontecendo nas repartições públicas que esses vereadores visitam para tirar foto com seus gestores. Então eu quis trazer a fala desse cidadão aqui para vocês, para atender inclusive o pedido desse assessor para ele trazer, enfim, a reclamação dele aqui para as redes sociais, tá? Aconteceu também ontem, no dia 1 de julho, uma decisão que parece que os vereadores optaram por não investigar umas denúncias no SAI. Eu vou trazer esse conteúdo para vocês semana que vem, tá? Eu vou trazer aqui para vocês a fala exatamente tudo o que aconteceu, porque eu estou por fora. Eu não tive tempo de ver ainda, tá? É isso, a nossa Câmara Municipal se recusando a fiscalizar, né? Me diz a opinião de vocês aqui nos comentários. Esse é o vídeo rapidinho de hoje. Um beijo para vocês. Tchau!